gente, nós vamos fazer o trabalho de sociologia sobre sexualidade e o pastor da igreja irá falar um pouco sobre sexualidade. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Eu queria pedir a todos que fechassem os olhos. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, te louvamos pela tua fidelidade, somos gratos ao Deus pelo privilégio de podermos acordar nesta manhã, desfrutando do fôlego da vida na qual o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje. Nesse dia de hoje, Senhor, nós viemos aprender a honrar, a louvar e exaltar o teu santo nome. Que o Senhor venha fazer parte, Senhor, desse ensinamento nessa manhã. Que nós venhamos aprender mais um pouco dos princípios que foram estabelecidos pelo Senhor. Abençoa cada jovem que se faz presente aqui nessa manhã. Que a tua palavra, Senhor, possa conduzir esses jovens ao lugar que o Senhor projetou para cada um deles. No nome de Jesus que nós oramos nessa manhã, repreendendo toda e qualquer interferência, e somente o Senhor possa estar falando e nos ministrando nesse lugar, agora e sempre. Amém. Quero ler um texto da palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 2, que está escrito assim: mas por causa da imoralidade sexual, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Vou ler de novo. Mas por causa da imoralidade sexual, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Hoje, nessa manhã, nós estamos abordando sobre o tema sobre sexualidade. Não é isso? E esse é um assunto na qual tem muitas pessoas que não têm o entendimento e o conhecimento. Por isso que muitas vezes as pessoas estão praticando sexo sem saber como de fato deve ser praticado. E o texto nos deixa bem claro que nós não devemos praticar imoralidade sexual, mas devemos ter a nossa esposa ou o nosso esposo. Esse foi um princípio que foi estabelecido pelo Criador. Agora, por que nós precisamos ter a nossa esposa? Por que nós precisamos ter o nosso esposo? Porque a partir do momento que nós praticamos relação sexual fora do casamento, diante dos olhos de Deus, é uma imoralidade. E Deus só abençoa o que é moral e não o que é imoral. Porque Deus, ele é um Deus moral. Deus não é um Deus imoral. Então, o princípio que foi estabelecido por Deus é que nós vamos ter essa relação sexual de uma forma moral. E a forma moral dentro da relação sexual está relacionada ao casamento. E as pessoas, por não conhecerem esses princípios, elas acabam desfrutando de relações sexuais de uma forma imoral e não moral. E por causa disso, nós podemos ver e ouvir as consequências dessa relação sexual fora do casamento, que muitas vezes é a gravidez indesejável. Além da gravidez indesejável, também nós podemos ouvir acerca das enfermidades que são transmitidas dessa forma de sexualidade. A pergunta que eu faço para vocês nessa manhã: quem criou o sexo? Foi Deus ou foi o diabo? Deus. Hã? Deus. Vocês estão de acordo com o que... Como é seu nome? Vocês estão de acordo com o que o Maurício está falando? Tem alguém aqui contrário ao que o Maurício está falando? Quem criou o sexo foi Deus. Deus, ele é o autor, ele é o criador do sexo.
Foi Deus que estabeleceu isso sobre o homem e sobre a mulher. Quem deu as partes íntimas, tanto do homem como da mulher, foi Deus. Mas com um propósito específico. E propósito esse que precisa ser praticado da forma correta e não da forma incorreta. O problema, como eu falei no início, é que as pessoas não têm o entendimento e praticam a sua sexualidade da forma incorreta, da forma imoral. E isso, por causa dessas práticas, Deus não abençoa esse tipo de relação. Se você pegar, que eu me esqueci, se você pegar duas folhas em branco e pegar uma cola e fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vira uma só. Muito bem. Vira uma só. E depois, se você puxar, vai fazer o quê? Rasgar. Muito bem. Assim é o sexo. Quando você tem uma relação íntima com a outra pessoa, você se torna uma só carne com aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas estão praticando a sexualidade fora do casamento, está se tornando uma só carne com aquela pessoa. E às vezes acontecem desavenças e traições, o que é que vai acontecer? Elas vão se separar. E essa separação acaba trazendo parte da alma daquela pessoa para si e parte da alma da outra pessoa para si. Agora imagine uma mulher e um homem, vira e mexe, está com uma e outra, um pegando um aqui, pegando outro aqui, pegando um ali, pegando outro aqui. E transferência de alma constantemente de um para com o outro. Você já viu que tem relações que às vezes as pessoas só vivem brigando, batendo um no outro, aí diz, eu vou terminar com ele, eu vou terminar com ela, mas não consegue. Você já reparou isso? Vocês já presenciaram isso? Agora pare para pensar, você está vendo que esse relacionamento está sendo prejudicial, não está sendo benéfico, não é verdade? Agora por que não termina essa relação? Porque houve uma transferência de alma com alma, houve um pacto, houve uma ligação, houve um entrelaçamento entre os dois. Por mais que esteja existindo aquela briga constante, naquele momento ali um sente raiva do outro, mas passa um dia, 2, 3, 4 dias, daqui a pouco ela está sentindo falta daquela pessoa. Por quê? Porque houve uma transferência de alma com alma. Que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento, iluminando os olhos dos nossos corações, para que nós venhamos colocar esse princípio da moralidade sexual em prática. Pastor, você está falando isso porque o senhor é pastor. O senhor consegue desfrutar de uma relação sexual íntima porque o senhor é casado. Eu queria ver se o senhor fosse jovem, se o senhor iria ficar sem ter relação íntima com a outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu tive uma experiência com Deus, eu tinha 23 anos. Jogador de futebol, surfista, professor de capoeira, minha vida só era academia, mulherengo, mas eu tive uma experiência com Deus e comecei a aprender os princípios da palavra. E houve uma transformação genuína dentro de mim. Não foi de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. Eu não fiz uma aliança com a religião, porque a religião não muda a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. A religião faz da pessoa fanática. A religião faz da pessoa uma pessoa legalista. Eu tive uma experiência com Deus e comecei a desfrutar de um relacionamento verdadeiro com o Criador. E isso fez com que eu pudesse estar praticando esses princípios da moralidade sexual. Então, antes de eu me casar, eu passei 3 anos e meio sem saber o que é ter relação íntima. Agora imagine uma pessoa que tinha uma vida ativa nessa prática sexual imoral, passa 3 anos e meio sem praticar mais essa sexualidade moral. Porque eu entendi o princípio, eu entendi que Deus tinha uma esposa para mim. E que eu, casando com minha esposa, iria praticar o sexo íntimo da forma moral, da forma que Deus abençoa. Pastor, você ficou 3 anos e meio sem ninguém? Sim. Apareceram outras pessoas dentro da própria igreja para querer se relacionar comigo, mas eu decidi me separar para minha esposa. Depois de 3 anos e meio, Deus colocou a esposa que eu sou casado hoje, há 10 anos casado com ela. A minha prática sexual só é com a minha esposa.
não é com mais ninguém, a não ser só minha mulher, porque eu me tornei uma só carne com ela. E através dessa relação, Deus libera a sua bênção. E vocês jovens, eu sei que a maioria aqui tem 15, 17, 18. Quem tem aqui? Todos 18 anos. Todos 18? 18 anos. Os hormônios estão à flor da pele. Isso é normal para os jovens. Por exemplo, minha filha namora com o Yeldo. Eu sempre aconselho a eles a não estarem se beijando, se agarrando. Por quê? É pecado beijar? Não. A questão é que é melhor evitar ser tentado a você praticar algo que você não pode fora do casamento. Porque eu tenho certeza que vocês já beijaram. Diga alguém aqui nunca beijou? Tá vendo? Todo mundo já beijou. Você já reparou que na hora que você está beijando, os seus hormônios começam a aflorar? Foi Deus que criou tudo isso. Verdade. Foi Deus que colocou o hormônio dentro de vocês. No momento que você está beijando, seus hormônios começam a aflorar. Você já viu como você fica bem, ofegante? Aí alguns vão botando a mão aqui, vão botando a mão ali. Aí o negócio vai ficando mais quente, mais caliente. E aí, por não ter o entendimento dos princípios da palavra, acaba consumando o ato. Porque o seu corpo foi preparado para praticar aquilo ali. Porque os hormônios são liberados no seu corpo, tanto no seu como da mulher. Tanto que a mulher fica lubrificada. Porque houve carícias, houve beijo, houve abraços. Isso fez com que a mulher ficasse lubrificada. Por que a mulher ficou lubrificada? Porque o corpo dela estava sendo preparado para a consumação. Da mesma forma, o homem, quando está ali beijando, se acariciando, o homem fica excitado. Porque o corpo dele está sendo preparado para a consumação. Quando a pessoa não tem o entendimento dos princípios da palavra, ela consome o ato. E acaba tendo uma relação sexual imoral perante os olhos de Deus. Por que eu aconselho a minha filha e ela não ficarem se beijando? Para evitar justamente serem tentados nisso aí. Porque ela faz parte aqui do Ministério de Louvor e Elton também faz parte do Ministério de Louvor. Aí imagine Elton e Dayana praticando o sexo imoral, então aqui no altar, ministrando louvores e músicas para Deus. Deus está lá de cima olhando lá. Rapaz, os dois praticando imoralidade sexual e está aqui cantando para mim. Que mentira, que negócio mentiroso. Vocês estão entendendo? Então eu, como pai, e como pastor de Elton, e como sogro, eu tenho que aconselhar os dois a ter um relacionamento separado, sadio, para que quando eles casarem, eles possam desfrutar da relação sexual moral. E a bênção de Deus venha sobre a vida deles. Amém? Que vocês possam colocar em prática esse princípio. E para encerrar, já passou de 10 minutos? 13 minutos. Mas pode falar. Para encerrar, quem é o líder da turma? Da turma não, da equipe é Maurício. Quem é Maurício? É. Maurício é o líder, né? É. O pai dele também é pastor. É? É. Que bênção. Atos capítulo 15, versículo 20. Leia aqui para mim, irmãos, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Se abstenham da prostituição. Outra tradução diz assim: se abstenham da imoralidade sexual. A minha pergunta a vocês é: diante do que vocês estão ouvindo acerca da sexualidade imoral e da sexualidade moral, o que é que vocês vão fazer diante do que vocês estão ouvindo? Vão praticar a sexualidade moral ou a imoral? O conselho que eu dou a vocês: esperem em Deus. Ele tem a pessoa certa para cada um de vocês. Não é vocês ficarem precisando
experimentar para saber qual é de fato que vocês irão casar. Busquem em Deus a pessoa certa para estarem com vocês. Porque você estando com a pessoa certa, você não vai ficar procurando outros fora do seu relacionamento. Porque se foi Deus que colocou a pessoa do seu lado, a sua relação vai ser uma relação abençoada. E sendo uma relação abençoada, a prática sexual de vocês vai ser uma prática moral. Amém? Que vocês possam estar colocando em prática esse princípio. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, se vocês fizerem isso, o único beneficiado serão vocês. Você vê, quem conhece Kaká, o jogador da seleção brasileira? Você sabia que Kaká casou virgem? Vocês sabiam disso? Por quê? Porque ele nasceu em um berço cristão. Então ele aprendeu esses princípios da sexualidade moral e imoral. Casou virgem. E um jogador de futebol casar virgem é complicadíssimo. Eu fui jogador e eu sei o que eu estou falando. Tem as chamadas Maria Chuteiras, que só gosta de namorar com um jogador de futebol. Imagine Kaká, um jogador de futebol, e ele é um cara bonito. Kaká não é um cara feio, Kaká é um cara bonito. Mas ele decidiu colocar em prática esse princípio da sexualidade moral e casou virgem. Um outro jogador que é conhecidíssimo no mundo, Davi Luiz, é cristão. Ele aprendeu os princípios da moralidade sexual, tanto que ele decidiu que só ter relação sexual no seu casamento. O cara famoso do jeito que ele é, para ele tomar uma decisão dessa, porque de fato ele entendeu e compreendeu os princípios da palavra de Deus. Se vocês colocarem isso em prática, eu não tenho dúvida nenhuma, vocês serão abundantemente abençoados dentro da relação de vocês. Amém? Agora, aprenda outro princípio. Quando você pensar em casar com uma pessoa, observe em primeiro lugar se essa pessoa ama mais a Deus do que a você. Porque se ela amar mais a Deus do que a você, pode ter certeza, ela vai ser fiel a você a vida toda. Porque em primeiro lugar, antes dela fazer qualquer coisa, antes dela praticar qualquer ato de traição, ela vai em primeiro lugar lembrar o quê? Que existe um Deus na qual ela ama acima da pessoa que ela está se relacionando. Não esqueçam disso. Observe se aquela pessoa ama a Deus mais do que qualquer coisa nessa terra. Esse é o primeiro e grande passo para você se relacionar e casar com essa pessoa e não sofrer. Segundo passo, observe o comportamento dessa pessoa com os pais. Se a mulher é submissa, tanto a mulher como o homem, vejam se eles são submissos aos pais. Vejam se eles respeitam os pais. Vejam se eles honram os pais. Se você vê que essa pessoa que você está querendo casar, esse filho homem, grita com o pai, grita com a mãe, pode ter certeza que ele vai gritar com você no seu casamento. Se ele levanta o dedo para o pai, se ele levanta o dedo para a mãe, pode ter certeza que ele vai fazer isso com a esposa dentro do casamento. Da mesma forma a esposa. Se você vê que ela é uma mulher que não ajuda a mãe dentro de casa, não lava um prato, não forra uma cama, pode ter certeza que quando casar, a casa vai ser uma bagunça. A não ser que ela tenha condições de contratar uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa. Aí tudo bem. Mas se não, por quê? O filho vai ser o esposo de amanhã, ou a esposa de amanhã. Como ele foi como filho, com a mãe, ele vai ser com a esposa. E isso eu tenho desfrutado e visto nesses dias na qual eu estou vivendo. Sempre que eu estou aconselhando, eu pergunto: como era você com sua mãe? Gritava com a mãe, discutia com a mãe, fazia grosseria, estupidez com a mãe.
E hoje ele faz a mesma coisa com a mulher. Grita, faz grosseria, discute com a mulher. Tudo que ele fazia com a mãe. Da mesma forma, a mulher também não é submissa. E a pessoa tem na cabeça que uma pessoa submissa é uma pessoa escrava. A questão não é ela ser escrava. A palavra submissão é composta de duas palavras. Submissão. Submissão. Sobre a missão do marido. A mulher foi levantada por Deus para auxiliar o marido. Não é para estar debaixo, é para estar do lado do marido, auxiliando o marido. Dando força do lado dele, auxiliando, com sabedoria, instruindo. Levantando o marido no momento de dificuldade. Então o primeiro passo para você se relacionar e casar com aquela pessoa, qual é o primeiro? Se ela ama mais a Deus do que a você. E segundo, como é o comportamento dele com os pais. Esses dois princípios são fundamentais para um dia você casar com uma pessoa. Se ela estiver colocando em prática esses princípios, pode ter certeza que a relação de vocês vai ser uma relação abençoada e feliz. Agora, preste atenção nisso aqui. Felicidade não é ausência de problemas. Felicidade é você passar pelo meio dos problemas feliz. Eu sou casado há 10 anos. Minha esposa procura colocar em prática os princípios da palavra e eu da mesma forma. Mas isso não quer dizer que eu e minha esposa nunca teve conflitos. Teve. Que eu tenho uma personalidade diferente da dela. Então, às vezes, há uma incompatibilidade de personalidades. Mas qual é a diferença? Por conhecer os princípios, nós procuramos acertar o que está errado. Então, essa relação ela vai crescendo em maturidade. Então, coisas que eu fazia antes, que ela fazia antes, hoje já não faz mais. Por quê? No meio dos conflitos, dos problemas, nós aprendemos a administrar aquele conflito, aquele problema, e extraímos desse conflito, desse problema, um aprendizado para que amanhã nós não venhamos praticar mais. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam viver esses princípios da palavra de Deus. Sexo moral. Se relacionando com a pessoa certa. Que a bênção de Deus vai vir sobre vocês. Amém? Deixa eu orar por vocês para nós concluirmos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do Maurício, apresento a vida de cada jovem que está aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa conduzir esses jovens a estarem praticando, Senhor, um sexo moral diante do Senhor. Que eles aprendam a esperar em Ti, Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor possa conduzir esses jovens, Senhor, a estarem caminhando nesta terra, colocando em prática os princípios da Sua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada jovem aqui presente. E que um dia, Senhor, eu possa encontrar cada um desses jovens, na qual eles estarão relatando e testemunhando. Desde o dia de hoje, Senhor, eles aprenderam a colocar em prática esse princípio e eles estão bem casados. No nome do Senhor Jesus, eu os abençoo agora e sempre. Amém. Amém.